Obrigado, presidente. Dar boas-vindas ao doutor. Dizer que trabalho com a Polícia Federal na área de ensino há muitos anos e tenho muitos amigos e respeito bastante. Mas me surpreendeu uma narrativa que se tinha no governo anterior de que a Polícia Federal não poderia ser uma polícia política, não deveria ter dono. E nessa gestão a gente está vendo exatamente o contrário, mas de forma totalmente aumentada, assim, vamos dizer. Aí eu pergunto ao senhor, primeira pergunta, queria assim, eu tenho algumas aqui, mas essa eu queria que eu fizesse e o senhor me respondesse. Censura prévia é crime? Censura prévia... A pergunta é se censura prévia é crime? É crime? Acho que não, né? Porque a Polícia Federal tirou meus redes sociais do ar, justificando censura prévia. Aí eu pergunto, eu fazendo parte da comissão representativa no Senado, que dentro da comissão ela diz o seguinte, porque eu faço parte dessa comissão representativa, da SECAI... Senador, desculpa, só para esclarecer, porque o senhor me perguntou em tese, aí falou a situação do senhor. Eu não acompanhei esse caso aí de tirar a rede social, mas é muito provável que seja com ordem judicial, que a Polícia Federal não tira rede social do ar de qualquer pessoa por conta própria. Então, estão cumprindo uma ordem judicial. O senador Marco Duval, poderia ser algo questionável. Eu vou só lhe fazer um pedido. Claro. Vamos se ater ao tema que nós estamos discutindo. Tá. Né? Porque isso abre um precedente perigoso. Porque, digamos, se o meu senador Jorge Serpa, meu amigo, querer falar de Santa Catarina aqui sobre o bombeiro, eu não vou deixar. Né? Então, vamos ter desculpa, eu adoro, você sabe. Até porque eu não teria informação mais adequada, porque eu não... É porque é o seguinte, é porque não há na lei, o parâmetro que eu ia fazer, nem nada dizendo da forma como foi abordado e impedido por 4 horas a entrada do português. Tem sim. Porque a comparação que o senhor fez de um possível manifestante, um ativista político para um ativista terrorista, são 2 mundos completamente diferentes, apesar que o terrorismo também tem na sua base as questões políticas. Mas sendo um país aliado ao Brasil, ficou, se fosse um país com suspeita de terrorismo, que tem a sua história envolvida com o terrorismo, até eu concordaria com a sua fala. Mas como é um país que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo, eu acho que a comparação que o senhor fez é injustificável, porque, para mim, essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta. Todos vão fazer essa pergunta e não vai ter outra resposta a não ser perseguição política. Porque se o site dele estava aberto para o Brasil, o mundo inteiro, então vocês devem ter quantos efetivos para ficarem verificando sites abertos de pessoas pelo mundo inteiro, que falou mal de um ministro. Porque, como político, os próprios ministros, antes de eu ser senador da República, eu nunca fui político, diziam, político, se prepara, porque político sofre ataques da honra, etc, etc. E eu sempre era temeroso a isso por causa da minha filha, que é de menor. Mas eu escutava os companheiros antigos e quem eu conversava bastante, já não está mais aqui entre a gente, ele dizia, é inevitável. Então, para todo ataque que eu tivesse em rede social, eu tivesse que entrar na justiça, e nesse fato, nem na justiça, quem foi atacado entrou, não há outra justificativa a não ser essa questão de perseguição política. Então, se num governo anterior, que eu estava como senador, aí eu falo com propriedade porque eu estava aqui dentro, não havia nada nesse sentido. E o governo atual, não me interessa que governo que é o anterior e o atual. E o governo atual, hoje, deixa claramente um movimento perseguitório de caça de quem é da oposição, não é nem de perseguição, é caça.
é para matar e destruir a honra do oponente, do opositor. Então, qualquer, assim, eu peço até desculpas, eu respeito muito, não só a Polícia Federal, mas como o teu cargo, como delegado e superintendente. E eu sei como é difícil estar aí e quantos amigos meus tentaram ser da Polícia Federal e não conseguiram. Então, era a polícia que todo mundo admirava. Ah, mas é fácil porque estava perseguindo a oposição. Na época eu não tinha nem partido, nem posição e nem sonhava em ser político. Mas a gente viu um trabalho que orgulhava de corrupção, dinheiro e não sei o quê, divisa. E isso nos dava muito orgulho da função. E eu via que aumentava o número de inscritos até para entrar na Polícia Federal. E, de repente, a gente vê uma Polícia Federal, ela apequenada, totalmente apequenada, e cumprindo ordens, não é decidindo ordens, que eu sei que decisão judicial se cumpre, não se questiona, mas cumprindo ordens de níveis, desculpa que não é desmerecendo, nem de guarda municipal. Então, eu fico num sentimento de tristeza de ver uma instituição que estava no topo e era a única instituição pública respeitada pelo brasileiro, que tudo que é público ninguém respeita, e de repente ela foi lá para baixo sendo usado pelo atual governo. Não haveria possibilidade do próprio superintendente, do própria comissão dos delegados, fazerem um ato ou um movimento do tipo: nós precisamos seguir o nosso trabalho como nós sempre fizemos. Senador Marco Duval, o senhor não fez uma pergunta, o senhor está só agredindo a Polícia Federal. Não, o senhor tem que direcionar uma pergunta. Ele veio responder essa pergunta. Não, tem pergunta, ele até anotou ali a pergunta. É assim, é porque eu tô dando uma contextualidade, porque eu já convivo há muitos anos. Não, mas... E é uma polícia muito admirável. Então, assim, a minha pergunta foi: não há possibilidade do superintendente, dos delegados, dos superiores se reunirem para questionar essa liberdade que vocês sempre tiveram? A pauta da nossa reunião hoje, a convocação do seu colega que está do seu lado, foi para nós tratarmos sobre a questão do Sérgio lá, isso, do jornalista. Que foi o senhor está vendo que... Olha, o senhor está falando só... Não, Petecão. Eu acho que não, eu fico constrangido. Não, mas eu jamais estaria atacando. Eu tenho milhões de amigos dentro do Polícia Federal. Não, mas eu não tenho um amigo. Aqui não é lugar de ter amigo. Nós temos que se ater ao requerimento do colega. O que eu estou perguntando e defenderia, se ele dissesse: nós gostaríamos, eu ia falar: então conte comigo e com todos que estão aqui para sair em defesa. Não, mas essa sopa, o colega que acabou de sair aqui, o Alessandro, o senhor viu a fala dele? Foi totalmente fora do contexto da sua. Nós temos que respeitar as pessoas. Mas ele também não perguntou sobre o repórter. Não, mas ele não fez nenhum tipo... Ele teceu um elogio à Polícia Federal e pediu licença para sair. Porque como eu tenho muito contato, ainda tenho, tem um grupo, eu não sei se é a metade, eu não vou questionar isso a ele, que não está concordando com o que está acontecendo. Eu sei, mas isso, aí o senhor como senador, o senhor vai na tribuna do Senado e faz um discurso nessa linha. Porque aqui nós estamos discutindo um requerimento que o colega fez. Eu estou constrangido, eu não estou nem falando por ele. Só uma pergunta. Pelo requerimento dele, presidente, com todo respeito, só haveria uma pergunta. E vai ser a pergunta que vai ser feita a ele a todo momento. A pergunta que o senhor fez é se os policiais federais vão fazer uma manifestação. Não. Se havia a pretensão para quê? Porque se ele dissesse: nós realmente não queremos ficar só em cima desse setor fazendo essa pergunta. Eu ia colocar com os parceiros: vamos ajudá-los, porque é uma instituição respeitada. Isso não está tirando o respeito que tem. Então, a minha pergunta, dentre outras que eu fui colocando, é essa. Há esse questionamento do uso político da Polícia Federal, porque não tem outra resposta. Então, o senhor está perguntando se há esse questionamento... Se há um incômodo
dentro da instituição não total. Mas nesse episódio... De tornar essa abordagem desse português uma abordagem mais politizada do que o normal, porque eu sei o que é o normal. Então, se o senhor me permite, eu vou responder fora um pouco do tema. Claro. A abordagem do cidadão português dentro da Polícia Federal, falando com toda franqueza, foi totalmente irrelevante. Lá não teve repercussão nenhuma. Eu até não entendo o motivo da repercussão aqui. Lá é mais um procedimento. Agora, essa questão que o senhor fala aí de questionar a polícia ter independência, autonomia e tal... Auto-questionário, né? Isso eu creio que deva ter gente lá dentro que deve querer que a polícia tenha autonomia, igual o Ministério Público tem uma autonomia maior, com previsão constitucional, igual o Judiciário tem, isso é natural. Perícia também. Perícia, alguns estados têm, outros não. Isso é normal, mas isso aí é uma questão classista e também o interesse da categoria de ter uma autonomia para trabalhar, tá? Mas aí essa emenda constitucional ou esse projeto de lei passaria aqui nos parlamentos, mas assim, não estou acompanhando isso no momento. Mas te confesso que eu acho que se tivesse as mesmas prerrogativas do Judiciário, não acharia que fosse ruim não, viu? Confesso que não seria ruim não. Pronto, já foi dada aí a missão pra gente.